como eu estava dizendo, então, nessa terceira geração de computadores, a computação ganhou os problemas que ela enfrenta até hoje e as soluções que ela aplica até hoje. Eu posso citar vários exemplos, mas como é que isso tudo começou? Tudo isso começou porque antes, na segunda geração de computadores, vamos voltar para a imagem anterior, aqui. Como esse computador aqui era muito caro e muito precioso, o que a pessoa fazia? Ao redor desse computador, o pessoal construía acessórios que seriam somente de entrada e saída. Então eu construía lá um equipamento em que eu digitava nele e quando acabava de digitar, mandava gravar na fita, ele gravava meu programa na fita. Para mim não ficar ocupando esse computador enquanto eu estava pensando no meu código-fonte, enquanto eu estava olhando o que eu fazia, eu ficava lá naquele equipamento lá que eu só digitava as coisas e ele salvava na fita. Ou então eu tinha uma impressora. Eu podia pegar a fita pronta com o resultado que esse computador aqui gerou, né? E colocar lá e como vai imprimir imprimir os resultados do meu programa. Aí você botava lá para imprimir, eu imagino que devia ser muito frustrante o programador olhar e dizer erro de código na linha 2. Puta, esqueci um ponto e vírgula. Bota um ponto e vírgula, manda rodar de novo. 2 horas depois sai, o cara vai imprimir erro na linha 4. Agora eu não fechei uma chave. E devia ser muito frustrante isso, né? Porque não era que nem agora, que o cara vai lá compilando cada pouquinho e olhando cada pouquinho na própria tela, né? Então, quando surgiram esses computadores da terceira geração, que eram muito mais potentes, o pessoal disse, olha, tem um jeito da gente economizar. Nós vamos fazer os dispositivos de entrada e saídas, nós vamos fazer junto com o computador, aí a manutenção deles é feita por uma equipe só, e a linha de montagem é uma linha de montagem só, para a indústria fica mais barato fazer isso, tá? Então eles criaram a ideia de como é o computador hoje. Hoje você tem aqui na frente de vocês o mouse, o teclado, tem aí o Wi-Fi chegando à rede, e o mesmo equipamento processa tudo, porque tem o CPU, e eu também tenho dispositivo de saída, eu tenho caixinha de som, eu tenho tela, né? Eu tenho, se for o caso, eu ligo uma impressora no USB e imprimo, né? Então, foi essa cara de computador que tem tudo numa máquina só, foi que começou a ter problemas. Porque aí, quando tinha os programas pequenininhos lá, meus problemas eram pequenininhos. Eu tive um problema de imprimir. Eu só tenho que me preocupar lá na impressão. Agora eu tinha que preocupar que a variável que está no programinha de imprimir pode estar sendo usada, uma variável global que pode estar sendo usada lá pela parte que cuida do teclado. Sabe? Então começou a surgir essas dificuldades, os programas ficaram muito grandes. Eu me lembrei agora, tem um livro do Silver Schatz, dinossauro, sistema operacional, Silver Schatz, acho que é assim que escreve. Não é. Eu tenho um livro desse cara, não lembro mais como é que soletra o nome dele. Silver Schatz. Eu acho que é. Sim, ó, é um nome meio judeu. Eu não tenho muita prática em escrever. 360. IBM 360. Eu tenho esse livro comigo. Imagens. Onde é que tá? Já vamos achar ele. Não estou achando com facilidade. Mas o fato é que eu tenho um livro dele que ele conta as aventuras dele no IBM 360, certo? E que ele era... que aparece um dinossauro se afundando num poço de piche. E quando você lê o livro, você entende o que aconteceu. Ele tinha um sistema operacional chamado OS 360 e o sistema operacional era muito grande
Então, o que acontecia? Ele botava para rodar o sistema operacional e tinha bugs. Aí ele consertava os bugs, e consertando os bugs ele provocava problemas em outras áreas. Porque era um programa monolítico, não era dividido em classe e tal. Então ele se sentia como um dinossauro afundando na areia movediça, no piche. Quanto mais você se mexia, mais você afundava e não acabava nunca, né? Então a necessidade de se criar uma programação orientada a objetos surgiu na terceira geração de computadores. Olha, vamos fazer uma classe com 50 linhas, 60 linhas. Aí o cara que pegar essa classe para corrigir vai ter que se preocupar só com ela, tá? E se ele tem variável a mais ou a menos aqui, ou seja o que for, ele vai se preocupar com isso. E se eu pegar uma classe que não fui eu que escrevi, foi outra pessoa que escreveu, como é 50 linhas aí no máximo, 30 linhas, 40 linhas, 60 no máximo, nessa classe aqui eu lá leio a classe em 40 minutos, 50 minutos, uma hora eu sei o que a classe faz e sou capaz de dar manutenção nela, né? Agora um programa monolítico lá, feito tudo numa classe só, lá com function em cima de function. Se não é o programador que fez, ninguém sabe dar suporte naquilo. Então esse problema surgiu aqui na terceira geração de computadores, tá? Vou contar outra coisa que surgiu na terceira geração de computadores. A rede de computador. Sim, porque esse computador era tão potente que de repente eu não precisava ter só um terminal. Eu podia ter uma tela e um teclado para mais de uma pessoa. Eu poderia ter lá 15, 20 pessoas usando esse mesmo computador mais potente, certo? Nessa geração, inclusive, os caras quase criaram a internet. E, vejam bem, o pessoal criou um projeto que era o seguinte: que tal nós colocar computação na casa de todo mundo? Que tal nós colocar computação na casa de todo mundo? Vamos criar um projeto, certo? Chamado Multics, onde eu vou fazer um grande supercomputador da terceira geração, vou colocar na cidade e vou puxar cabos nas casas das pessoas e vou colocar terminais nas casas das pessoas. Então, um terminal assim que nem está esse rapaz aqui trabalhando, certo? Não precisa estar no lado do computador, pode estar na casa do Zezinho, outro na casa do Luizinho, etc e tal. E as pessoas vão poder usar uma instância do supercomputador na casa deles. Olha que legal. Gente, veja uma semelhança que isso é com a internet. Só que não deu certo. Por que não deu certo? Não deu certo porque as pessoas não querem computação. As pessoas querem informática. A computação é o meio que você faz para manipular a informação e entregar do jeito que a pessoa quer. E isso eles não tinham entendido ainda. Então, por exemplo, você está jogando CSGO, você dá um tiro lá no adversário, você não quer saber que raio de cálculo o computador fez para saber, para acertar ou não o inimigo, você quer saber se acertou. Headshot, quero headshot. Ah, mas o computador teve que calcular o ângulo, o computador teve... Dane-se o computador, o problema é dele, eu quero saber se eu acertei, tá? Isso eles não entendiam ainda. Então, se eles tivessem colocado aqui um negócio de fazer fofoca, um negócio de fazer, de mandar receita, de namorar, tivesse colocado aí sei lá, um Tinder daqui, hein? Tinder, certo? Teria sido sucesso, mas eles colocaram computação, a pessoa chegava lá, ela tinha que fazer um programa e daí rodar o programa e ver o resultado. Isso não tinha graça, as pessoas queriam, era o programa já pronto. Foi a sacada que começou com a Apple mais tarde, né? Então o projeto Multics, que quase criou a internet, foi um fracasso. Mas um fracasso entre aspas. Vejam os frutos do projeto Multics. Um terminal desse supercomputador estava na escola onde estudava o filho de uma banqueira, chamado Bill Gates, certo? E ele brincando no clube de computação, fazendo programinhas aqui, acabou que se interessou por informática e fundou a Microsoft que eu uso aqui no meu computador agora. Bom, o que mais que surgiu do projeto Multics de bom, e isso tudo na terceira geração de computadores? Surgiu a necessidade de... surgiu a ideia de que os grandes players, as grandes corporações, deviam se afastar da computação doméstica. Ninguém quer computador em casa, pensavam eles na época. E isso abriu espaço para
a Microsoft surgiu espaço para a Apple surgir. Quando o Steve Wozniak criou o Apple I, tá, ele era estagiário da HP. Ele foi demitido da HP, porque ele criou um computador para as pessoas usarem em casa. Ninguém quer usar computador em casa, porque a gente já tentou com o projeto Multics e não deu certo. Foi mandado embora. Aí ele se juntou com um maloqueiro que tinha lá, que comprava ingresso para show, etc e tal, e fundaram a Apple, que hoje é uma enorme corporação, os computadores que todo mundo quer, a Apple, né? Okay? Então tudo surgiu por causa desse trauma que o projeto Multics trouxe, né? Agora vamos lá, o que mais surgiu na terceira geração de computadores? Bom, o Multics, ele foi um fracasso. Quem ficou com a parte falida no Multics foi a Bell Labs, que é a parte de desenvolvimento de tecnologias da companhia TIT. A Bell Labs ficou lá vendo o que tinha de útil. Enquanto isso, um programador resolveu adaptar o sistema operacional do Multics para ele usar no computadorzinho que ele tinha lá de segunda geração. E ele criou, de piadinha, resolveu chamar aquele projeto de Unix, certo? O Unix, que nós conhecemos hoje, sim, era muito interessante, sim, era melhor que os sistemas operacionais que a TIT tinha nos seus computadores, e ele substituiu os sistemas operacionais dos computadores que tinham todos. Quando chegou na sétima geração, tá, o pessoal decidiu não distribuir mais o Unix com o código-fonte. E aí o pessoal criou o Minix para continuar estudando o sistema operacional, e o Minix deu origem ao Linux. Então vejam que a Microsoft surgiu por causa do projeto Multics, a Apple surgiu por causa do projeto Multics, o Linux surgiu por causa do projeto Multics, certo? Tudo isso por causa desse trauma que foi que as pessoas não se tocaram, que tivesse colocado lá um Facebook, tivesse colocado um YouTube e tal, as pessoas iam gostar muito de computador, né? Que as pessoas queriam informação e não computação. Computação é o meio de se produzir informação. Pois bem, o que mais surgiu na terceira geração de computadores, abandonando o Multics um pouco? Surgiu uma situação que é o uso da memória virtual, tá? Eu vou usar o HD, que é um espaço de memória mais barato, para me simular a memória RAM. Aí, quanto mais memória RAM eu tinha, mais lento ficava o computador, o contrário do que nós vemos hoje. Ninguém conseguia solucionar isso. Pensando nesse problema, o pessoal aqui na terceira geração, nos anos 60, quase anos 70, resolveu criar uma ideia de fazer um computador falso para cada terminal. Cada terminal iria usar um sistema operacional, um computador, um espaço de memória separado dos outros. Um computador falso, um computador de mentira. Então a máquina virtual, hoje tão moderninha, que todo mundo usa, que o pessoal usa Docker para tudo, que o pessoal faz server farming, né? Que o pessoal usa VMware com máquina virtual, aqui, ó, tudo isso aqui que parece muito moderno, é uma coisa na verdade antiga. Tá? O pessoal usou para limpar o tal do trashing, que eles não conseguiam resolver na terceira geração de computadores, criaram a máquina virtual para resolver isso. Então, pessoal, voltando ao assunto, muito do que nós vamos discutir, quando falar, vamos usar o algoritmo tal, que foi criado lá em 63. Eu digo, professor, 63? Nós estamos em 2020, você ainda em 63? Né? Mas é que são soluções que eles encontraram naquela época e que são úteis até hoje, e que o pessoal dá uma roupagem nova, mas o fundamento da computação está nisso, ok? Então aqui, depois da terceira geração de computadores, o pessoal logo pensou assim, por que é que nós temos que miniaturizar somente o transistor? Por que que somente o transistor pode estar aqui dentro? Nós poderíamos miniaturizar uma placa inteira, né? Nós poderíamos miniaturizar os outros demais componentes eletrônicos, o diodo, o resistor, o varistor, todas essas coisas nós poderíamos miniaturizar. Se nós conseguíssemos miniaturizar tudo isso, nós pegaríamos uma placa eletrônica,
aqui uma placa eletrônica inteira, certo? E nós colocaríamos ela toda uma única pastilha, num único chip, tá? Microchip. Poderíamos miniaturizar uma placa eletrônica inteira num único microchip, tá? E esse microchip poderia ser tão pequeno que caberia na ponta do dedo. Então essa placa aqui inteira, de repente, cabe na ponta do dedo, certo? Então quando eles resolveram miniaturizar os demais componentes eletrônicos de uma placa e colocar essa placa inteira num único microchip pequenininho, o pessoal usou a tecnologia que eles chamam de Large Scale Integrator. Large Scale Integrator. Que o pessoal conhece na gíria popularmente como microchip. Então aqui é como se eu tivesse uma placa disso, aqui é como se eu tivesse uma placa daquilo, aqui é como se eu tivesse uma outra placa daquilo outro. Cada placa dessa aqui que antes ocupava lá 30 centímetros por 30, de repente tá tão microscópico que nem dá para medir nas medidas nossas, porque todas essas placas juntas aqui formam um chipzinho do tamanho do teu dedo, tá? Tudo essa placa tá inteira aqui, um microchip desse tamanho aqui, certo? Então isso criou a possibilidade de eu ter a computação em equipamentos muito pequenos. Como isso aqui não dá para fazer um ou dois, tem que fazer isso aqui em escala industrial. O ganho em escala barateou muito. Como eu ocupo muito pouco material para fazer uma placa inteira, eu ocupo muito pouco material para fazer o microchip, ficou muito mais barato, consumindo muito menos energia. Isso trouxe para nós a quarta geração de computadores. Tá? A quarta geração de computadores, tá? É a terceira geração de computadores miniaturizada. Esse aqui é o Apple, não é o Apple 1, não. Esse aqui deve ser o Apple 2 ou 3, vamos ver o que está escrito aqui. Acho que é Apple 2. Apple 2, tá? Isso trouxe os primeiros microcomputadores, tá? Com os primeiros microcomputadores começaram a surgir situações em que, e aqui está um computador de quarta geração que nós conhecemos hoje em dia, tá? Então, com essa miniaturização surgiram os problemas da terceira geração, continuam existindo, as soluções que a terceira geração nos trouxe continuam existindo, mas começaram a surgir coisas interessantes, tá? Então, como eu consigo miniaturizar tudo e tornou muito barato, o uso popular dos computadores começou a surgir. Claro que as grandes corporações tinham medo disso, tá? Por causa do projeto Multics, que tinham perdido dinheiro, eles deixaram o estagiário da HP fundar a Apple. Senão a Apple seria uma subdivisão da HP até hoje. Bom, como eles não queriam investir nisso, a IBM criou um projeto chamado IBM PC, apenas para tirar da cabeça dos jovens que computador era Apple. O computador não era Apple, o computador era IBM. Na época, a ideia da IBM era que chamassem computador de IBM assim como a gente chama lâmina de barbear de Gillette ou chama amido de milho de maisena. Eles queriam que a gente não chamasse os computadores de computadores, e sim de IBM. Então eles fizeram um projeto. O projeto, eles não queriam gastar muito, era um projeto apenas para incentivar o uso de equipamentos da IBM por jovens e estudantes. Então era um projeto aberto, mais ou menos como é o Arduino hoje, aberto, tá? E a IBM fez o projeto. Como eles não queriam gastar com isso, eles fizeram um acordo com o filho de uma das sócias da IBM, chamado Bill Gates, para ele fazer o sistema operacional. E surgiu o IBM PC e o DOS e a Microsoft. Bom, a Microsoft fazia o DOS ele era isso aqui, ele era o prompt de comando, que hoje nós temos no Windows, certo? Então isso aqui era o DOS, se ligava, eu só tinha essa tela preta aqui, tá? E aí já é a minha geração, eu já usei quando eu somente com o DOS. E a Xerox
criou um negócio chamado interface gráfica, onde ao invés de eu apagar um arquivo dando del, sei lá o que aqui, eu pegava o arquivo e arrastava para a lixeira, com o mouse, criaram um mouse, etc e tal. Claro que quando chegou na diretoria da Xerox, eles lembraram do quê? Do projeto Multics, terceira geração de computadores, que pessoas em casa não querem usar computador e jogaram o projeto num canto. Bom, a Apple foi lá, pegou a interface gráfica e introduziu nos seus computadores e rebatizou os seus produtos como Macintosh, tá? Que eram computadores que tinham mouse, que eram computadores que tinham interface gráfica. E aí Microsoft e a IBM ficaram perplexas, porque como é que pode interface gráfica e nós não sabemos nem como é que funciona e o pessoal já tem um produto. Bem, a Apple não sabia como fazer planilha eletrônica, não sabia fazer o Excel. E aí contratou a Microsoft para fazer o Excel do Macintosh. A Microsoft fez o Excel do Macintosh funcionando igual a 1 mais 1, aqui dá 2 e assim por diante, mas também copiou da Apple a interface gráfica e lançou o Windows. Tudo isso na quarta geração de computadores, que é a nossa atual. A Apple até processou a Microsoft, mas a Microsoft alegou: olha, vocês não podem nos processar porque a interface gráfica não é uma invenção da Apple, é uma invenção da Xerox. Interessante isso, não? Então a Microsoft pegou e trouxe para nós a interface gráfica que só existia nos caríssimos computadores da Apple. Bom, a Microsoft tinha um segundo problema. O gerenciamento de disco da Microsoft era muito ruim, certo? Enquanto a IBM tinha experiência lá desde os anos 50, desde os anos 40 em disco, a IBM fazia um gerenciamento de disco muito bom. A Microsoft se associou com a IBM porque a Microsoft tinha uma interface gráfica linda e a IBM não. E a Microsoft e a IBM tinha um gerenciador de disco muito bom e a Microsoft não, certo? E eles fizeram juntos o OS/2 Warp. O OS/2 Warp era um sistema operacional que lembrava muito o Windows 95. Tá aqui, ó, a tela do OS/2 Warp. Vamos abrir. Abre de uma vez, imagem aqui. Essa aqui era a tela do OS/2 Warp, tá? E a Microsoft, depois que descobriu como é que faz o gerenciamento de disco da IBM, largou a IBM e já tinha a interface gráfica da Apple, já tinha o gerenciamento de disco da IBM e lançaram o Windows NT, que mais tarde se tornou o Windows 2000, que virou... volta a janela, cadê o Google? Windows NT. Windows NT. Windows NT, que virou o Windows 2000 mais tarde, que virou o Windows XP, que foi parar no Windows 10. Então, se eu tivesse que dizer que não funcionou direito, tá? Se eu tivesse que dizer qual é a grande contribuição da Microsoft para a informática hoje em dia, eu diria que é ter trazido a alta qualidade do mundo IBM e a interface gráfica do mundo da Apple para um único produto e um produto muito barato. Agora, quanto ao hardware, por que o hardware do PC é barato? Como o projeto do hardware do PC era aberto, que a IBM lançou ele, projeto aberto, que nem hoje é o projeto do... Eu falei agora há pouco, me fugiu o nome. Arduino. O projeto do Arduino. Tá? E eles tinham como intenção que os fabricantes fabricassem acessórios. Vamos fabricar ali impressora, joystick, mouse. Só que o que o pessoal começou a fazer no Japão era fabricar clones do PC. Por isso que o nome completo do PC até hoje é IBM PC 100% compatível.
tá? Porque hoje eu compro um PC da Intel, eu compro um PC da AMD, tá? E hoje a própria IBM não fabrica mais processadores PC. A IBM, se precisar, fabrica processadores PowerPC, tá? PowerPC. Tá? São processadores IBM PowerPC. Tá? Ela não fabrica mais apenas PC, né? O PC é 100% compatível. Então, pessoal, a quarta geração, que é a geração atual, tem todas essa geração da Microsoft, da Apple, etc e tal, né? Há uma quinta geração em discussão? Sim. O pessoal está falando de computadores quânticos. Computadores quânticos. Tá? Esses computadores quânticos aqui são a promessa da quinta geração de computadores. Algumas pessoas chamam o celular de quinta geração de computadores. Pode ser a quinta geração de celular. Nós estamos ali na Snapdragon versão 5, mas não é a quinta geração de computadores. Deixa eu ver como é que está nesse artigo aqui, quinta geração. Múltiplos núcleos, a quinta geração, bota um ponto de interrogação. É a quinta geração? Não é. A quinta geração são os computadores quânticos, tá bem? Então, pessoal, agora eu vou gravar vocês entenderam um pouco da história, deixa eu ver com quantos minutos está, 26 minutos. Agora, então, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para que vocês façam um pequeno resumo, no máximo uma página, tá? Falando um pouco de cada geração e as datas que surgiram. Podem pesquisar no Google, Wikipédia, etc e tal aí, mas eu quero que vocês façam no máximo uma página, tá? E daí postem para mim, eu vou colocar uma data para vocês postarem. Será o resumo do que nós estamos discutindo até agora. E espero que vocês estejam gostando dessa minha maneira de apresentar, de ir pesquisando no Google enquanto eu converso, até porque vocês podem ir pesquisando também ali, né? E é uma maneira um pouco mais dinâmica de fazer as coisas. Imagino que seja a maneira menos chata de abordar esses assuntos que, sinceramente, podem ser muito interessantes para quem fala, mas para quem ouve é um pouco mais cansativo, né? Então, postem o trabalho lá e eu vou gravar um novo vídeo agora falando sobre tipos de sistema operacional, certo?